Oi, bom dia. Eu me chamo Neuza, sou fisioterapeuta intensivista, moro aqui em Curitiba, trabalho atualmente em UTI, né, no Hospital do Idoso Zilda Artes, aqui em Curitiba, em um outro hospital da rede privada também. Então eu fui convidada, né, para conversar um pouco com vocês sobre a importância da ciência em tempos de pandemia. Eu queria que, na verdade, fosse uma conversa mesmo, né? Assim, um relato de como a ciência foi impactando no meu trabalho, no convívio ali com os colegas, a forma como nós lidávamos, né, com toda essa situação de pandemia e a importância da ciência dentro desse contexto. Eu fui voluntária no processo de pesquisa aí da vacina da Coronavac. Tô aqui com alguns papéis, né, que nos foram dados, termos de consentimento livre esclarecido, e eu queria relatar um pouquinho para vocês como que foi essa experiência de participar mesmo dessa pesquisa, de estar inserida dentro desse contexto aí para a formulação da vacina, para que a vacina chegasse até toda a população. Então, inicialmente, né, quando veio aí a pandemia, veio aquele medo, aquela sensação de insegurança por lidar com algo totalmente desconhecido. O coronavírus nos pegou de surpresa, né? Quem trabalhava já em UTI tinha toda uma rotina, né, de serviço, de cuidados, tipos específicos, né, de pacientes, doenças que eram conhecidas e que nós sabíamos como tratar, né? E aí chega essa doença que nós realmente não sabíamos como lidar. Então, acho que o primeiro ponto aí que veio, né, da importância assim da ciência para nós foi o estudo das medicações, o estudo de como que o vírus se comportava, né, no organismo, da quantidade ali de dias que os pacientes começavam a piorar da parte respiratória, com quantos dias mais ou menos a inflamação que gerava no pulmão, né, desses pacientes se agudizava a ponto deles precisarem ser entubados. Então nós fomos começando a entender o comportamento da doença. No início foi bem desesperador, né? Porque a gente olhava complicações acontecendo e que ainda às vezes nem tinha relatos, né? A gente viu muitos pacientes evoluírem com necroses assim nas extremidades, coisas que houve bem poucos relatos assim, mas que acontecia, os pacientes mais graves, né, que estavam na UTI. A pneumonia pela Covid-19 sendo muito intensa, gerando muitas complicações nesses pacientes. Não era como tratar uma pneumonia comum, né? Então, muito mais séria, mais grave, gerando mais complicações para esses pacientes. E fora a taxa de mortalidade, né? Muito alta, né? Que nos assustava bastante. E aí veio também a questão do medo, né? Da gente contrair a doença, né? Nós profissionais da saúde. Então, era todo aquele temor para se paramentar, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, a gente era um medo assim na hora de colocar, né, a paramentação. A N95 que, né, marcava ali o nosso rosto, que tinha que ficar muito apertada. Um óculos de proteção, face shield, um avental por cima da nossa roupa. Então era, né, era aquele excesso de cuidados que era necessário, né? Era necessário realmente esse excesso de cuidados, né? Isso deixava a gente muito temeroso, né? Às vezes a gente tinha medo, gente, até de ir ao banheiro, de sair de dentro da UTI para ir ao banheiro, porque tinha que se desparamentar todo para sair da área, né? Mesmo ali de dentro da UTI para poder tomar uma água, para poder ir ao banheiro. Então tudo isso nos deixava muito temerosos, né? Então, graças à ciência, a gente tem, né, os equipamentos de proteção individual ali que nos davam um pouco mais de segurança, né? Querendo ou não, para lidar com aquela situação. Nós tínhamos também, íamos aprendendo a lidar com a doença, né? Conforme saía ali os artigos científicos, né? Da parte da fisioterapia, principalmente ali focada, né? Na parte pulmonar, para que a gente entendesse realmente como ventilar esses pacientes, né?
como ajustar a ventilação mecânica da melhor forma para esses pacientes. Então ia saindo muitas coisas. No início a gente tinha que ver saía muita videoaula, né, dos experts, né, em fisioterapia respiratória, em fisioterapia intensiva. E a gente tinha que estar acompanhando, né, essas novidades, como que na Itália eles estavam ventilando os pacientes, né, que já na época, né, que começou aquilo, já tinha bem mais casos, né, desculpa, na China também, né. Então, como que estava acontecendo? A gente tinha que ir acompanhando, né, e utilizando da experiência que esses outros países já estavam tendo, para que aqui nós pudéssemos ter um pouco mais de segurança, né, e mais eficácia para cuidar, para tratar desses pacientes. Então era tudo muito novo e a gente precisa se atualizar. Até hoje é muito novo, né? Até hoje saem muitas coisas novas. Pacientes que a gente lidava de uma forma X no início da pandemia, hoje a gente trata de forma diferente. Hoje a gente consegue se antecipar, né? De ver, não, o paciente vai evoluir assim, 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 né? A gente já sabe ali a sequência do que vai acontecer. Então isso facilitou muito pra gente. Então a ciência, né, realmente faz toda a diferença, né? Esses pesquisadores que estão ali todo o tempo buscando, né, soluções, né, para N problemas, para N situações, que nos ajudaram, né, a ajudar mais pessoas, que ajudaram a cuidar com mais qualidade, a ter um resultado, né, com mais qualidade, com mais eficácia, para que esses pacientes pudessem aí melhorar, pudessem ter alta, pudessem voltar para suas famílias. Com relação à vacina, né? Como eu falei, eu fui voluntária da vacina, dos testes, né, da vacina. Eu participei da fase 3 da pesquisa, que é quando eles juntam ali aquele grupo de voluntários. Se eu não me engano, foram 8.870, uma coisa assim, voluntários. Em que eles aplicam a vacina já depois de serem sido testadas, né? Claro, é a fase 3 já, né? Da pesquisa que eu participei. E eles pegaram só ali os profissionais da saúde. Por que que nós, profissionais da saúde, fomos os primeiros voluntários, né? Porque nós estávamos realmente ali na linha de frente. Então, era muito mais fácil eu, como profissional da saúde, contrair, né, o coronavírus, do que uma pessoa que estava lá, né, trabalhando de casa, cumprindo isolamento social, né? Então era muito melhor se fosse para imunizar, né? Imunizar primeiro os profissionais da saúde que estavam lidando diretamente com o vírus todos os dias e fora que precisavam, né, ali da nossa mão de obra ativa e com saúde para poder cuidar das pessoas, do que, né, imunizar primeiramente alguém que estivesse em casa com menos risco de contrair a doença. Então, nós participamos, né, teve os participantes dessa pesquisa receberam a dose de uma vacina, né, que poderia ser vacina ou placebo, que não era vacina. Mas aí ninguém sabia, né, então nem os profissionais que estavam ali aplicando a vacina na gente, nem nós voluntários sabíamos se ali era vacina ou era placebo. E aí, depois de um tempo, é que o duplo cego, né, o cego era quebrado, né, a gente foi chamado para saber, né, se realmente a gente tinha tomado vacina ou se tinha tomado placebo, né? A gente recebe um termo de consentimento livre e esclarecido, contendo todas as informações da pesquisa, os prós e contras, tudo, e você, né, tem que assinar para dizer que você está de acordo. Primeiro, a gente tinha que fazer exames, né, de sangue, ver glicemia, uma série de outras questões, né, no sangue, e tínhamos que ver se a gente já tinha tido Covid-19 ou não. Então, só podia participar da pesquisa quem realmente não teve a doença, né? Então, se fosse constatado que você não teve a doença e nem estava no momento com a doença, a gente fazia aquele teste também, né, do PCR, com aquele cotonete. E se a gente não tivesse tido contato, né, se o vírus não tivesse tido contato no nosso organismo, a gente poderia fazer parte da pesquisa. Então, a gente tomava essa dose e, periodicamente, nós fazíamos exames de sangue para ver se a gente tinha contraído imunidade ou não, para ver se estava tudo ok. A gente recebia um diário do participante, onde a gente anotava todos os sintomas. A gente tomou a primeira dose,
E aí tinha um diário da primeira dose. E aí tinha que colocar, né? Se teve alguma reação no braço que você tomou, se você teve qualquer tipo de reação, né? E tinha várias que você tinha que marcar se tinha tido ou não, se essa reação tinha comprometido aí suas atividades de vida diária, se você precisou procurar um médico. E sobre qualquer sintoma, eles eram todo tempo assim em contato com a gente, né? Essa vacina, né, que foi feita em parceria com o Instituto Butantan, tinha toda essa equipe que era muito preparada e muito próxima de nós voluntários, né? Então estavam sempre realmente em contato para saber como que a gente estava, saber se tinha tido algum sintoma, saber se precisava de algum atendimento médico, né? Então realmente o contato era bem frequente, e nós éramos muito bem assistidos nesse ponto. Então, enfim, a pesquisa teve uma importância enorme, né? Tanto que a vacina hoje está aí para a população. Então, eu como voluntária me senti muito, muito feliz, muito realizada, assim, de ver que aquele trabalho, aquele sacrifício, porque não deixa de ser, né? De ter que ir ali, né, periodicamente, fazer os exames, conversar com o médico, coletar sangue, né? Ali periodicamente, ver que tudo isso teve uma repercussão muito importante, né? Para o nosso país de forma muito específica, né? Para o mundo como um todo, né? Dessas vacinas terem chegado até nós. Até hoje nós somos, como voluntários, somos acompanhados, né? Por toda a equipe. Essa semana mesmo, agora que passou, eu fui para mais uma consulta, mais uma coleta de sangue. E aí, enfim, a gente vai vendo que realmente tem um peso muito importante, né? A ciência é algo que realmente faz a diferença na humanidade. Você pensar que tanta gente pode não ter a doença de forma mais grave, isso alivia muito o nosso coração, né? Infelizmente, hoje a gente ainda vê muitos jovens, né, na UTI, jovens que até mesmo não têm nenhuma comorbidade, né? E que são ali o filho de alguém, que é o pai de alguém, os idosos também, né? Que a gente ainda vê numa quantidade também razoável, tendo a doença de forma grave. Então é muito bom saber que a ciência tem contribuído para que menos pessoas precisem ir ali para um centro de terapia intensiva, para que menos pessoas precisem ser entubadas, para que menos pessoas corram o risco de ir a óbito por conta dessa doença, né? E de outras patologias que às vezes os pacientes acabam pegando ali, né? Por conta da Covid, por conta da exposição ao ambiente hospitalar, exposição a outras bactérias, né? Então é muito bom ver que realmente a ciência tem esse peso, né? Tem esse fazer a diferença na nossa vida e na vida de tantas pessoas. É algo que não vai impactar só a nós, profissionais de saúde, né? Mas que impacta aí a sua vida, a vida dos seus familiares também. Nós realmente precisamos que sejam feitas pesquisas, precisamos que cada vez mais sejam estudadas formas novas, né? De formas mais eficazes de cuidados, medicamentos que realmente tenham eficácia, né? Contra o vírus, contra as complicações que esse vírus gera, né, na pessoa. E não só no Covid-19, né? Mas de N doenças, né? Quantas doenças aí hoje que antigamente a gente achava que não tinham cura, hoje tem um tratamento adequado, né? E tantas pessoas realmente saem curadas, saem bem. Então, de fato, é algo que é importante, que faz a diferença. E que nós, né, como profissionais da saúde, vocês também como estudantes, que nós sejamos cada vez mais estimulados a estudar, a pesquisar. Sempre tem que alguém estar pesquisando, né? Sempre tem que ter alguém ali com aquela curiosidade, né? De buscar algo novo, de buscar algo melhor, com mais eficácia, para que cada vez mais a humanidade receba, né, essa contribuição. Às vezes eu recebi muitos questionamentos, né? Quando eu informei, assim, que eu seria voluntária, né, da vacina. Nossa, você tem coragem mesmo, né? E se você tiver alguma complicação? Meu Deus, tu é louca, eu não faria, né? E eu lembro que eu ouvia tanto isso que um dia eu me irritei assim e cheguei ao ponto de falar, né? Mas se eu não for,
E se todo mundo tiver esse mesmo pensamento, e se, né? E se eu tiver uma complicação, e se eu tiver alguma reação, a gente nunca vai ter uma vacina, né? E se os voluntários de tantas pesquisas que já houveram e de tantas vacinas, né, que já foram feitas, não tivessem tido a coragem, não tivessem dito sim, né, à ciência, como que esses medicamentos e essas vacinas já teriam chegado até nós, né? Então, a gente tem sim que fazer parte, né, dessas coisas, a gente tem sim que acreditar na ciência. Ainda mais hoje, né, gente, que temos tantas tecnologias, tanta modernidade, né? Como eu falei, foi a fase 3 da pesquisa, né, que a gente participou. E, enfim, já tinham sido feitos muitos estudos para poder chegar nessa fase 3, né? Já teve a fase 1, já teve a fase 2. E eu sempre pensei assim, que são humanos querendo cuidar de humanos, né? Então eles não jamais, né, fariam algo com muitos riscos, né? Sempre existirão riscos, claro, né? Mas não serão muitos riscos, com certeza. Então, eu me sinto muito feliz de ter feito parte disso. Me sinto muito feliz e realizada de ver que hoje nós devolvemos muita gente, né, para os seus lares, para os seus familiares, porque nós sabemos o que estávamos fazendo, porque nós estudamos, porque nós nos atualizamos, porque nós fomos entendendo como a doença se comportava. E a cada alta, a cada paciente que a gente estuba, a cada paciente que a gente consegue que fale sem cansar, que se movimente sem, né, ter aquele cansaço respiratório, isso traz a nós uma alegria muito grande, né? E é muito bom também ver o reconhecimento, né? O reconhecimento da nossa profissão neste tempo, o reconhecimento da importância da ciência nesse tempo, né? Então, de fato, é algo que faz aí a diferença. Então, o meu convite, né, a todos vocês é: estudem realmente, pesquisem, não se cansem, né, de pesquisar, de estudar, de buscar inovações, né? Em cada área a gente pode contribuir aí um pouquinho com mais qualidade de vida, com mais saúde para a nossa população, que é o que nós tanto precisamos nesse tempo. Muito obrigada a todos, creio que é isso, espero ter contribuído aí com vocês. E qualquer coisa que precisarem, né? Também qualquer dúvida, né? Aqui não deu claro para explicar tudo, né? De como foi realmente o processo, mas eu fico à disposição. Um abraço, fiquem com Deus.